Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos conversar um assunto nunca discutido antes. Teve só um vídeo que eu falei bem, né, das drogas vasoativas, mas do assunto em si, bem explanado, eu vou começar uma linha agora, tá? Que é sobre a farmacodinâmica e a farmacocinética, ok? Então, se é um assunto que te prende, um assunto que você quer dar uma atualizada, que você quer aprender, relembrar, você está no lugar certo. A farmacodinâmica, tá? E farmacocinética não confunda com farmacologia, né? Farmacologia é onde a gente aprende, né? As doses, os cálculos, né? Aqui, farmacodinâmica, nós vamos entender um pouquinho, é outra ciência desse ramo da farmacologia aí, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Vamos começar primeiro com a definição da farmacocinética. O que seria a farmacocinética, tá? Cinética significa do movimento, né? Então, a farmacocinética ou seja, é o mecanismo que o fármaco, né, faz no organismo da pessoa, tá? Então, ou seja, assim que eu tomo um medicamento, a farmacocinética vai estudar desde o momento que ele entra até o momento que ele sai, sabe? Ou seja, é o percurso do medicamento no organismo, tá bom? E a farmacocinética, tá? Como ela estuda desde o momento que ela entra, né, o fármaco entra até o momento que ele sai, ela passa por 4 estágios, que são eles. O primeiro deles é a absorção, né? Que a gente ingere a droga, né? O fármaco ele é absorvido, depois ele é distribuído, em seguida metabolizado e o que não foi utilizado é o que? Eliminado, tá? Que é a fase de excreção. Então agora a gente vai falar um pouquinho, vou falar com vocês um pouquinho de cada fase aí para vocês entenderem, tá bom? Só que antes vamos só relembrar um pouquinho, né, as vias de administração das drogas, tá? Porque é importante. E assim, uma coisa eu falo para vocês, pessoal, não é uma via de regra, uma receita de bolo, mas cada via de administração, a droga ela vai fazer um efeito diferente, tá? Tem vias que são mais rápidas, né? Que tem muitas vias que elas passam pela digestão, tem vias que já vão de ação direta. Então, vai depender muito do tipo da via, né? Que a droga ela já vai fazer um efeito meio que até imediato, tá? A via oral, né? A via que a gente mais utiliza, tá? Essa via, ela passa pelo processo digestivo, então, às vezes, o que a pessoa mais toma é a paracetamol, a dipirona, né? A gente toma e ainda tem que esperar um pouquinho para fazer efeito, né? Porque ela passa pela digestão. A via sublingual é a via uma das mais rápidas que existem, porque como ela já tem ali as terminações nervosas, né, embaixo da nossa língua ali, né, onde onde é secretada uma das glândulas que secretam a saliva, né, essa via ali também de absorção é extremamente rápida, já faz efeito na circulação, tá, alguns medicamentos, principalmente ali em situações de emergência cardiovascular, são bem utilizados aí, tem um efeito muito bom. Via retal, né, que são os famosos aí supositórios, né, feitos praticamente a gente utiliza muito essa via quando é na parte da pediatria. A via cutânea, né, cutânea ou tópica, né, que são as loções, cremes, né, que passamos na pele, rosto, certo? Inalatória, né, que são as inalações, são os vapores, né, que a gente cheira. A via intravenosa ou endovenosa, né, também é uma das vias de absorção rápida, de efeito rápido, tá? É feita uma punção venosa e administrado o medicamento. Subcutânea intramuscular, a subcutânea é feita no tecido gorduroso do corpo, né, de agulha de calibre menor, e a intramuscular já é feita no músculo, a agulha de calibre um pouco maior, né? Intratecal também, que é feita aqui, ó, tá na coluna, né, na parte aí, no caso aí, né, usado muito na anestesia, tá? Ocular e ótica, né, ocular quando é nos olhos, né, colírios, né, e também na cavidade auditiva, tá? Essas são as principais aí vias de administração, tá? Então, cada uma vai ter um efeito
diferenciado, não é o mesmo efeito para todos, tá? Você tomar uma dipirona por via oral e fazer uma dipirona endovenosa, a endovenosa vai ter um efeito mais rápido, porque ela não passa pela digestão, tá? Tem drogas, que mais para frente a gente vai discutir bem isso, que precisam passar, né, pelo processo digestivo e outras não. As que não passam, que já são as drogas já ativas ali, já fazem efeito aqui imediato, tá bom? Então, essas são as principais aí. Vamos agora também relembrar um pouquinho da forma farmacêutica, né? Ou seja, como esses medicamentos são encontrados aí no mercado aí para nós termos acesso, tá? Eles são encontrados em forma de comprimidos, tá? Que nem vocês olhem aqui, esse é branquinho, não sei se dá para enxergar direito aqui, ó, esse aqui verdinho, que tá melhor, tá? Vocês percebem que o comprimido, ele tem um risquinho, né? Ou seja, ele pode ser dividido, tá? Ele pode, dependendo da dose, ele pode, da dose que o médico prescreve, você pode dividir ele numa hora para tomar uma parte, outra hora tomar outra, tá? As cápsulas, tá? Aqui temos, aqui é exemplo de cápsula gelatinosa, tá? Que é uma droga que me veio na cabeça aqui, o medicamento é o Buscofen, né? Ele é dessa forma, ele tem um efeito extremamente rápido. E as cápsulas de coloridinhas aqui também, tá? Por que elas são dessa forma? Essa capinha é para proteger a contração do ácido do estômago. O efeito dela vai ser no intestino que ela vai ser absorvida. Então, ela tem esse envelopamento para proteger a contração do suco gástrico, porque ela precisa ser absorvida no intestino para fazer o efeito, tá bom? As drágeas, estão vendo aqui, ó, as drágeas, essa verdinha e essa vermelha, tá? As drágeas, elas são tomadas em dose única, não podem ser cortadas nem divididas, tá? As injetáveis, tá? As líquidas, no caso, as soluções, e as pomadas aí, né, em cremes, e os cremes aí, ok? Essas são as principais aí formas farmacêuticas que encontramos aí, tá? Lembrando que também do líquido, né, quando você pode pensar, não tem já, né? Ela é utilizada também para fazer inalações, soros, né? Tá? Já entra aqui nessa linhagem aí, ok? Então, agora vamos sobre os estágios aí da farmacocinética. A absorção, que é o primeiro deles, ela é definida, né, como a passagem do fármaco, tá, do seu local de administração até o plasma, tá? Aqui é um melhor exemplo, né, quando ela entra no organismo, seja pela via intramuscular, pela via endovenosa, qualquer uma das vias, tá bom? Endovenosa não, pessoal, me desculpem. Quando ela entra, principalmente, eu vou dar o melhor exemplo pela via oral, tá? Quando ela entra lá no estômago, né? Cai no estômago, e aí o fígado vai distribuir, tá? É bem isso aqui que acontece. Ele pega, né, o princípio ativo e joga no sangue para, no caso, fazer efeito. Porque entrou na corrente sanguínea, aí ele vai espalhar para o corpo inteiro, aí vai fazer o efeito desejado, tá? Na via endovenosa, pessoal, em alguns casos na inalatória, tá? Não é necessária absorção para a ação do fármaco, porque ela já entra direto, tá? A absorção, ela entra pela via intestinal, via estomacal, né? E ela é digerida ali, daí sim ela é espalhada para a corrente sanguínea, tá? Mas no caso da inalatória e da endovenosa, isso não acontece, porque ela já vai direto, já faz efeito ali que imediato, tá bom? Então, ou seja, a absorção é quando ela passa do meio que foi administrado até o plasma sanguíneo, tá? Aqui está um exemplo bem bacaninha, até já fala até de outras fases, tá? Mas aqui, ó, a absorção é colocada no local que foi feito, né? O organismo ali absorve e joga no plasma, né? Vai para os órgãos-alvo, e aí cada órgão vai distribuir para depois metabolizar e ser aí excretado, tá bom?
Alguns fatores afetam muito a absorção aí do medicamento no nosso organismo, tá? Tem alguns fatores, eu coloquei isso aqui, que são relacionados com o próprio paciente e fatores fisiopatológicos, tá? Então, a idade interfere muito na absorção, tá, do medicamento, né? Quanto mais de idade, né, mais idosa for a pessoa, mais chance tem dessa droga ter uma absorção bem menos favorecida, tá? O sexo também do indivíduo, tem drogas, tá? Que acabam afetando, né, a parte hormonal, principalmente se for sobre ação de progesterona e estrógeno. Tem drogas que para a mulher faz muito mais efeito do que para um homem, né? Que nem o anticoncepcional, ele é um hormônio feminino, né? Então a mulher ela toma, ela vai fazer o efeito na mulher. Agora o homem, por mais que ele também tenha uma porcentagem muito pequena de hormônios femininos, não vai fazer o mesmo efeito, porque os órgãos reprodutores dele é totalmente diferente do da mulher, correto? Também o uso de substâncias tóxicas, né, como o tabagismo, né, o etilismo, que é o consumo de álcool, ou alguns outros tipos de medicamentos, tá, que a pessoa pode usar, atrapalham também a absorção. A gente vai ver mais para frente um pouquinho aqui dos efeitos, tá? E agora estados fisiopatológicos, ou seja, se a pessoa tiver com alguma patologia ali pré-instalada no corpo, né, a anemia atrapalha muito, sabe, na absorção do medicamento. Porque o ferro, ele precisa se ligar ali à hemácia para transportar o oxigênio, né? E, consequentemente, todos os nutrientes, tudo que a gente consome, vai junto, né? Então, no caso, se a pessoa não consome ferro, né? Ele não consegue se ligar, o oxigênio não se liga adequadamente ali na hemoglobina, não, na hemácia, tá? E o que vai acontecer? Consequentemente, a absorção vai ser prejudicada. Vocês já pararam para pensar, às vezes, que vocês aí... Não sei se vocês já se perguntaram. Tem fases, assim, da vida de vocês que, às vezes, você sente que você tá comendo, mas a unha tá muito fraca, o cabelo tá quebradiço, a pele tá ressecada, o raciocínio tá um pouco lento, né? Principalmente mulheres, viu, meninas? Olha... As mulheres são muito mais propensas a desenvolver anemia por conta do fluxo do período menstrual. Quando a gente menstrua, a gente perde muito ferro, né? Então é sempre importante estar repondo nos alimentos, também sempre fazendo um acompanhamento médico, tá? Porque é extremamente grave. Às vezes você acha que, nossa, eu tô cansada, sem necessidade, sabe, assim, às vezes você nem faz tanto esforço físico, tá sempre cansado, sempre com sono, sempre querendo dormir, sempre indisposto, né? Então tem que dar uma olhada aí no nível de ferro aí, tá? Como é que tá aí, tá? Então a anemia ela atrapalha muito a absorção da droga. Disfunção hepática, porque a maioria das drogas, pessoal, faz metabolismo no fígado, então se o fígado não funciona, como é que vai absorver direito, né? Doenças renais também, porque o rim ele trabalha como parte de eliminar. Insuficiência cardíaca, o coração circula, né, o sangue, então se não... Insuficiência porque ele não funciona adequadamente, então se não circula direito, né? Processos de infecção e queimaduras são um dos fatores aí que atrapalham e afetam muito a absorção da droga no organismo aí, do medicamento, ok? Agora vamos falar do segundo estágio, que é a distribuição. Depois que ele é absorvido, que ele é passado, né, do local que foi administrado até o plasma, aí vai precisar o quê? Mandar para os órgãos-alvo aí, para onde precisa fazer o efeito, tá? A distribuição do fármaco, pessoal, ela vai depender de alguns fatores. O primeiro dele é a permeabilidade através das barreiras teciduais, ou seja, né, o fármaco está aqui, então ele precisa, a primeira coisa, vencer a barreira aqui, né, das células, aí as barreiras dos tecidos para conseguir entrar, né, a membrana plasmática ele precisa atravessar para poder conseguir fazer efeito, tá? E dentro da célula, né, a gente sabe que as nossas células, a gente tem diversos componentes químicos, sódio, potássio, né? Então, olha lá, ela precisa, depois que ela venceu a barreira, ela precisa se ligar, né, aos elementos que temos dentro das nossas células ali, para que faça o efeito, tá? O nível, né, o valor do pH também influencia muito, tá? Porque o nosso pH, quanto mais ácido ele estiver, ou seja, menor do que 7, né? 1, 2, 3, 4, né? Quanto mais ácido, mais difícil será da droga fazer efeito. A droga ela não pega em meio
ácido, né? Se já aconteceu com você, se aconteceu, compartilha, né? Porque é bom a gente trocar conhecimento. Ou conhece alguém que foi fazer um tratamento lá no dentista e o dente estava inflamado, a anestesia não pegou, não pegava, né? E o médico, o que o dentista falou? Ó, trata primeiro a inflamação para depois vir. Porque quando a gente está com inflamação, o nosso meio, quando está inflamado, o nosso sangue ali, nosso pH está extremamente ácido. Então, no meio da acidez, o fármaco ele não consegue agir de forma adequada. Então, primeiro preciso tratar, né, essa acidez, no caso, a inflamação, para depois a droga agir, tá bom? E também a partição adiposa, né? No caso ali, os tecidos, no caso adiposo, e também a parte aquosa ali, né, de água, que vão fazer esse efeito aí para distribuir, tá? Tem drogas que a gente classifica elas como lipossolúveis e hidrossolúveis, né? Lipossolúveis é que elas são o quê? Distribuídas ali no nosso tecido adiposo, e hidrossolúveis, né, nas nossas células, que a maioria das nossas células são compostas de água, tá? Então, ela é feita esse mecanismo aí. A terceira fase, que é a fase de metabolismo, tá? Aqui, metabolismo, a gente pode dizer que é a transformação desse fármaco, desse medicamento aí, tá? Ele se transforma, né? A gente toma, é como se fosse quando você, vou dar um exemplo de alimento que é mais fácil, né? O feijão, por exemplo, o feijão tem proteínas, né? Ferro, proteínas, né? Uma dos elementos que ele possui, né? Só que o seu corpo, ele para que nós tenhamos saúde, ele precisa absorver o ferro, né? E a proteína. Ele não quer saber a marca do feijão, o gosto do feijão. Ele precisa dos elementos, não é? Para absorver. Então, ele vai entrar no corpo, ele passa pelo estômago, é digerido ali, e no intestino, né, é absorvido para poder ser distribuído. Então, o metabolismo é a transformação, ou seja, é a quebra, né? Como se pegassem pedacinhos menores, né? E para facilitar aí a transformação e o efeito da droga, tá bom? Então, o metabolismo, ele possui aí, né, duas fases, tá? A primeira fase, a fase de oxidação, né, é redução ou hidrólise, ou seja, a droga, ela entra, né, a gente toma aquele comprimido grandão, aquela draga, né, e ela vai, conforme vai até chegar no local destinado, ela vai sendo modificada, ela vai cada vez mais diminuindo para facilitar o seu metabolismo aí, a sua distribuição aí, tá? E a segunda fase é a fase de conjugação, né? Ou seja, já depois que ela é dividida em pedaços menores, né? Então, como se fossem os pedacinhos menores, cada local do corpo vai absorver aí, tá? Para fazer o efeito necessário, tá bom? A maioria das drogas são metabolizadas no fígado, tá? Elas são feitas ali, tá? E uma coisa eu falo para vocês, pessoal, drogas, medicamentos, devemos tomar só realmente quando for o último caso, quando for necessário, porque 40% daquilo que você toma de medicamento fica ali parado no fígado. Ele metaboliza, né? Ele é como se ele fosse uma peneirinha, né? Vai pegando, vai pegando. Então, se a gente tomar em excesso medicamento, sem necessidade, sem prescrição, a gente pode acabar gerando uma sobrecarga no metabolismo do nosso fígado, porque ele faz metabolismo de tudo, né? Só de medicamento, né? De comida, né? Hormônios, conforme a gente vai evoluindo, né, vai crescendo, né, então é muito necessário cuidar da saúde hepática, tá? Se a gente também ingere muita bebida alcoólica, né, fuma, isso aí é hepatotóxico, ou seja, é tóxico para o nosso fígado, né? Ele desempenha mais de 500 funções, então se a gente deixar ele mais sobrecarregado ainda, não vai ser legal, tá? Então ele possui duas fases, né? A primeira fase a gente pode dizer que é a quebra em pedacinhos menores e a segunda fase ele pega esses pedacinhos aí e acaba transformando para fazer o efeito aí, ok? E por fim, a fase de excreção, ou seja, a fase onde ele vai ser aí eliminado, tá bom? Depois que foi utilizado, depois que ele foi transformou, né? Distribuiu, transformou aí para até chegar no princípio ativo que ele deseja, né? Que nem a dipirona, né? A dipirona tem um monte de composto misturado nela, mas o meu corpo ele quer só o efeito da própria dipirona ali. O princípio ativo que ele quer é a dipirona. Até chegar na dipirona, que foi metabolismo, né? Ele pegou a dipirona, mas e o resto das outras coisas que ficou lá?
que o meu corpo não usou, ele vai o quê? Jogar fora, né? Vocês já perceberam quando vocês tomam algum certo tipo de medicamento, principalmente antibiótico, a urina ela sai meio esverdeada, sai uma cor mais vibrante, né? Por conta disso, tá? O nosso corpo ele não absorve os corantes que tem nos medicamentos, ele só quer o princípio ativo, no caso a dipirona, ele quer o paracetamol, né? Ele quer a morfina, ele não quer as misturas que estão ali para compor a droga, ele quer só o princípio ativo, né? Então a excreção ela vai tratar de jogar fora isso que o nosso corpo não absorveu. Tá bom? E as principais vias de excreção aqui, no caso, são os rins, tá? A maioria dos fármacos são eliminados aqui pelo rim. Sistema hepatobiliar também, que é o fígado aqui, tá? Secretado pela bile ali, né? A bile, são secretados ali, né? A bile joga, tá? E acaba indo parar nas fezes e é eliminado através das fezes, né? Quer um exemplo de uma droga que é jogada fora pelo sistema hepatobiliar? O sulfato ferroso. Quando a gente toma ferro, tá? Pessoal que está fazendo tratamento aí para anemia, as fezes elas ficam escuras, chega até a ficar pretas, né? Bem escuronas, não é? Carvão ativado também, que toma, não é? Porque ela é jogada através do sistema hepatobiliar, jogada eliminada nas fezes, tá? E um outro também, uma outra via de excreção, uma das principais, tá? Eu falei das principais, tá, pessoal? Existem também pelas glândulas sudoríparas e tal, mas aqui as mais utilizadas, as mais vistas, tá? No caso, são os pulmões, né? Quando inalamos, né, alguma substância, o próprio pulmão ele já consegue ali, através do movimento de expiração, ele consegue jogar para fora, eliminar aí, tá? No caso, agentes mais aí são casos gasosos. Certo? Então, farmacocinética foi basicamente isso. Vocês viram cada estágio certinho, né? Dependendo do tipo da droga ali, da forma farmacêutica encontrada, né? Cada droga vai ter também um mecanismo, uma ação diferente da outra aí, tá bom? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a farmacodinâmica, né? O que seria a farmacodinâmica? É o mecanismo, pessoal, que a droga vai fazer no seu corpo, né? Que o medicamento vai fazer no seu organismo. Se a farmacocinética estuda desde o momento que ela entra até o momento que ela sai, a farmacodinâmica vai estudar o que a droga faz com você. No caso, eu tomo a dipirona, o quê? Para tirar... Para dor, por exemplo, para analgésico, para tirar dor. Então, a farmacodinâmica ela vai estudar como que ela tira a sua dor, sabe? Ela vai estudar o efeito da droga, né? Eu tô tendo febre, eu vou tomar um medicamento para baixar a febre antitérmico. Ou seja, ela vai estudar o efeito que a droga faz no seu organismo, tá bom? Então, no caso, as drogas... Ao contrário do que muitos pensam, as pessoas acham, eu vou tomar droga, né? A droga vai fazer uma mágica, vai transformar. Não é nada disso, pessoal. A droga, a única coisa que ela vai fazer, ela já vai agir, né? Ela vai alterar o funcionamento do seu organismo, né? Ela vai agir ali nos receptores, nos pontos certinhos ali, ela vai modificar as funções do seu corpo para ter o efeito desejado, tá? Às vezes a gente fica pensando, nossa, até fazem memes por aí, como é que o comprimido sabe onde dói, eu tomo, mas como é que ele sabe, tá? Porque ele vai modificar, ele vai mexer nos seus receptores, ele vai modificar as suas funções aí que já existem, tá bom? Então, olha lá, até chegar após, né, a administração do medicamento, até a chegada no local de ação, tá? Ele vai ser estudado aí para ver qual que é a interação dele com o seu receptor, tá? Então, tem medicamentos aí que bloqueiam ou que favorecem a ação do receptor, tá bom? Então, o que são os receptores, pessoal? No nosso corpo nós temos, né? Vamos imaginar, para ficar mais fácil, que eles são como se fosse, sabe, tomada, os plugs da tomada, né? A tomada lá na parede, tem a tomada na parede, eu não coloco o plug, não plugo ela para poder funcionar a televisão, o rádio, o computador, enfim, não é assim que eu faço? No nosso organismo é totalmente, não é nada diferente disso, não.
Tá? Nós temos vários receptores, um interagindo com o outro, que fazem os efeitos no nosso organismo, tá? Quando a gente tem um processo de alergia, por exemplo, né? Quando alguma coisa que nós ingerimos, ou que a gente cheira, ou que passou perto da gente, a gente começou a dar uma reação alérgica a algum alimento, né? Começa a coçar, começa a passar mal, né? Ou seja, os receptores, eles percebem alguma substância ruim que está te fazendo mal e ativam, né? E entre eles interagem, né? Na tentativa de combater o que está te fazendo mal, né? Você inflama, você incha, na tentativa de ver o que está acontecendo, tá? Então, nosso corpo é cheinho de receptores, pessoal, por toda parte que a gente que vai, tá? Nós temos. É um tema que eu vou falar numa aula, só vou falar dos tipos de receptores, porque é um assunto que merece uma atenção também. No coração a gente tem um tipo, né? Na parte, nos vasos sanguíneos são outros, tá? Por isso, aí vocês entendendo cada tipo de receptor, dá para entender por que algumas drogas aceleram o coração, outras drogas retardam o batimento, tá? Porque cada uma vai agir num receptor ali específico. Tá? Então, o receptor, eles estão nas nossas células, uma célula ali interagindo com a outra, ok? Como é que as drogas são classificadas, né? Assim como nós entendemos que a farmacodinâmica é o efeito que a droga faz no organismo, né, através ali dos receptores, a droga ela é classificada em 3 categorias: em agonistas, dualistas ou antagonistas, tá? As drogas, elas recebem essas classificações aí, dependendo aí de cada receptor, ela vai ter o efeito aí desejado aí, tá? Então, vamos começar aí a falar um pouquinho. O que são drogas agonistas, né? Que a gente também pode chamar de agonistas totais, tá? Um agonista, ele provoca resposta celular efetora. Por exemplo, se o vaso sanguíneo, né? Se o receptor que eu tenho lá no vaso sanguíneo, ele estimula o fluxo, a pressão subir, né? Se eu já tenho lá um vaso sanguíneo lá, no vaso sanguíneo, o receptor do vaso sanguíneo estimula a pressão a subir. Então, por exemplo, se eu tomar adrenalina, ela vai só favorecer o efeito o receptor que já tem naquele vaso, tá? É só um exemplo que eu dei, né? Só para vocês entenderem. Então, imagine lá um vaso sanguíneo, ele tem lá um receptor lá que é natural dele a pressão ficar um pouco alta. Daí, se eu jogo ainda mais adrenalina, eu vou favorecer com que a pressão suba mais, tá? Deu para entender? Nesses casos, a adrenalina ela é usada para estimular, né, o batimento cardíaco, né? É para estimular esse receptor aí para o coração bater mais acelerado, né? Porque ela é uma droga muito utilizada em paradas, né? A pessoa tá com PCR, né? Então é feita essa droga aí para que o fluxo não pare, para estimular mais ainda, se ali no coração, no vaso ali já tem um receptor que já estimula, né, a circulação ser mais rápida, então eu vou potencializar o efeito do vaso, tá? Então o agonista ele potencializa o efeito do receptor. Se o receptor tem efeito de contrair, efeito de dilatar, efeito de acelerar ou efeito de diminuir, então o agonista ele vai fazer o efeito que aquele receptor tem. Cada parte do corpo, né, tem um tipo de receptorzinho diferente. Então, deu para entender? O agonista ele vai potencializar o efeito que cada receptor aí tem, certo? Agora, os antagonistas. Antagonista, a gente lembra de antônimo, ou seja, é o contrário, tá? Então, o antagonista ele já vai fazer, ele como se ele bloqueasse o efeito do receptor. Tá? Se, por exemplo, vou dar o mesmo exemplo, no vaso sanguíneo, o receptor que está lá acelera os batimentos cardíacos, acelera, né, a velocidade do fluxo sanguíneo. Se eu colocar o antagonista, o que é o antagonista? Ele vai bloquear o efeito do vaso, né? Então, se eu der um antagonista que bloqueia o efeito do vaso ser mais rápido, ou seja, a circulação vai ser mais lenta. Entenderam? Então, tem situações que eu preciso lentificar a velocidade do fluxo sanguíneo. Tem ações que eu preciso acelerar.
entendeu? Então, o antagonista, ele vai fazer o efeito contrário que o receptor ali tem. Se o receptor tem efeito de acelerar, o antagonista vai retardar o movimento, vai o quê? Diminuir, tá? Se o meu vaso tem efeito lento, se eu der o antagonista, ele vai acelerar, tá? Ele vai fazer o efeito sempre contrário, tá? Um exemplo de antagonistas são os antihistamínicos, né? São as drogas aí usadas, né, na alergia, que quando a gente tá com processos de alergia, no nosso corpo são liberados os histamínicos, tá? Os receptores aqui, no caso, de histamina. Então, a histamina é ela que deixa a pele ficar vermelha, coçar, a garganta inchar, né? Ficar aquele mal-estar, né? Então, o que o antagonista ele vai fazer? Ele vai chegar lá, né? No caso aqui, antihistamínico, antihistamina, ou seja, ele vai bloquear o efeito da histamina, né? Então, ele vai diminuir aquela reação alérgica. Então, todos os medicamentos que a gente toma para alergia, ele é antihistamínico, ou seja, ele vai cortar o efeito da histamina. A histamina que faz aquele mal-estar com que você fique lá coçando mal, ruim, né? Passando mal. Então, ele vai cortar, entenderam? Então, o antagonista, ele é isso, ele vai cortar o efeito do receptor aí, tá? E agora, para deixar mais doido ainda, pessoal, olha lá. Existem drogas dualistas. O que são dualistas? Drogas que possuem os dois efeitos. Ela pode ser tanto antagonista quanto agonista. Já pensou? Tá? Então, como é que elas funcionam? Como é que ela vai saber qual, no momento que ela tem que agir, como é que ela vai saber se ele na hora tem que ser agonista, ela tem que ser antagonista, tá? Então, vamos lá. As drogas dualistas que agem quando elas estão na presença, quando elas percebem, né, que no receptor tem algum agonista ali, ela vai agir como antagonista. Então, se ela vê alguma coisa ali, né, que é contrária ao que ela vai bloquear o efeito desse agonista. Agora, se elas estiverem ali no ambiente que elas estão sozinhas, tá? Elas vão agir como agonistas, porque quando o agonista ali, dependendo, como ela tem os dois, né? E tiver um agonista, ela vai bloquear o efeito agonista e vai agir como antagonista, tá? Então, quando ela estiver sozinha, ela vai agir aí como agonista, tá? É um pouquinho confuso essa parte aqui, mas é só simples de entender. É só pensar que ela tem os dois efeitos, mas quando ela tem um receptor ali, né, parecido com o dela, ela vai ali e agir contra ele, tá? E aí, quando ela estiver sozinha, ela vai agir a favor, o efeito agonista ser liberado aí. Ok? Então, hoje, essa videoaula foi só uma introdução nesse assunto, tá? Ao longo aí a gente vai falar um pouco só dos receptores, vou fazer um vídeo só para vocês entenderem a parte de receptores, para que quando eu for falar das drogas, vocês já vão entender. Então, a farmacodinâmica e a farmacocinética, queridos, é basicamente isso, né? Aqui dá para entender um pouquinho por que né? Até o pessoal brinca bastante e fala, nossa, mas que nem até alguns minutos atrás aqui eu falei, como é que o medicamento, né, sabe onde ele age? Agora deu para entender. Então, ele não vai no ponto certo. Quando ele entra no nosso corpo ali na casa da farmacocinética, ele é absorvido, ó, ele é distribuído. Então, ele é espalhado no corpo inteiro, né? Ele não vai saber, tipo assim, como é que ele vai saber que tá doendo na cabeça? Ou seja, ele é espalhado no corpo inteiro, tá? Até chegar lá na sua cabeça. Ele tem efeito no pulmão, tem efeito no coração, tem efeito no rim. Ele não tem só efeito específico ali no local, né? Essas drogas aí, no caso que a gente toma, né? Tem ação sistêmica, tá? Lógico, as tópicas, essas oculares, algumas elas só têm efeito ali mesmo no local, né? Mas as drogas de ação sistêmica é assim que elas fazem, elas são distribuídas para o corpo inteirinho, tá? Por isso que aí que vai ter uma aula que a gente vai falar só dos efeitos colaterais, né? Aí que vem os efeitos, por conta da distribuição, porque ela faz efeito no corpo inteiro, né? Não é só ali na sua cabeça que tá doendo, ela mexe com você por inteiro. Por isso que vem aí os efeitos colaterais, que é um tema aí para uma próxima aula também, tá bom? Queridos, eu só espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Se vocês não entenderam alguma coisa, podem me falar. Estou à disposição. É um assunto que muitos acham que é o bicho de 7 cabeças, mas não é bem tranquilo, tá? Então, esse módulo a gente vai conversar sobre essas coisas, efeitos das drogas, como é que elas interagem aí. Tá bom? Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Eu vi que muita gente comentou nos outros vídeos aí,
palavras muito legais de motivação. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês, viu? Então, vou ficando por aqui. Fique com Deus. Um beijo, desculpem. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.